Durante a Idade Medieval, um período muitas vezes rotulado como as Trevas, surgiu uma miríade de eventos, pessoas e fenômenos intrigantes que ainda nos desafiam. Apesar de sua reputação sombria, esse período histórico foi marcado por notáveis avanços e descobertas. Olá, aprendiz de historiador, meu nome é Tyler e sejam muito bem-vindos. Já se inscreva no canal e sem mais demora, vamos ao vídeo. Era bastante comum o uso de sapatos de bico fino, especialmente entre os homens, por volta do ano 1300. Inicialmente, era habitual que a ponta dos sapatos estendesse vários centímetros além do pé do usuário. No entanto, o clero era proibido de usá-los, pois atrapalhavam o ato de ajoelhar-se para orar. Apesar disso, alguns clérigos desrespeitavam essa proibição, considerando esses sapatos como símbolos de status e extravagância. Um aspecto negativo desses sapatos era o desconforto que causavam nos pés, com evidências arqueológicas indicando a prevalência de joanetes nos séculos XIV e XV, justamente quando os sapatos de bico fino estavam em alta. Em cemitérios de status elevado, cerca de 27% dos restos mortais exibiam sinais de joanetes, enquanto entre os frades esse número chegava a 45%. Além disso, muitos dos ossos apresentavam evidências de fraturas e outras lesões. Quanto à idade para o casamento na Idade Média, não havia um padrão estabelecido, mas em média os homens se casavam por volta dos 20 anos, enquanto as mulheres tendiam a se casar na adolescência. No entanto, ao final da Idade Média, houve um aumento na Idade Média para o casamento das mulheres devido às restrições impostas pela lei canônica, que proibia o casamento antes da puberdade ou antes dos cerca de 12 anos de idade. Seguindo a mesma linha, os homens normalmente não podiam se casar antes dos 14 anos. No entanto, noivados ainda podiam acontecer mais cedo, especialmente por motivos de diplomacia e economia. Essas promessas de casamento eram bastante comuns. O treinamento militar e para a luta na Idade Média variava de acordo com a região e a cultura. Geralmente, era um processo informal. Por exemplo, os guerreiros germânicos tinham abordagens diferentes daqueles camponeses ingleses que se dedicavam à agricultura. No entanto, as ameaças de conflitos e confrontos exigiam que todos os indivíduos capazes de lutar estivessem prontos para responder ao chamado. Caças, jogos e torneios garantiam que os homens desenvolvessem as habilidades básicas necessárias para o campo de batalha. Durante a Idade Média, a guerra ocorria durante a temporada de lutas ou quando as colheitas não precisavam ser cuidadas e a safra não estava pronta para ser colhida. No final desse período, obras como o Manual de Combate de Resta-Warfare ofereciam instruções detalhadas sobre táticas, estratégias e tecnologias militares, refletindo as mudanças ocorridas nesse campo. O aumento do poder militar não resultou na formação de exércitos permanentes. No entanto, por volta do século XV, durante a Guerra dos 100 Anos, o rei francês Carlos VII estabeleceu um sistema para garantir um treinamento mais padronizado e eficaz. Quanto à participação das mulheres na guerra e na caça durante a Idade Média, embora algumas mulheres pudessem ter se envolvido nessas atividades, a responsabilidade principal das mulheres era cuidar das tarefas domésticas, com a temporada de colheita exigindo seu envolvimento na limpeza dos campos. No entanto, as responsabilidades domésticas eram consideradas de importância primordial. Apesar disso, é possível que mulheres aristocráticas ou reais tenham participado de algumas atividades militares ou de caça. Durante a Idade Média, os menestréis e trovadores eram conhecidos por criar suas próprias canções e obras artísticas. Os menestréis, que percorriam feiras e cortes para se apresentar, geralmente interpretavam música e recitavam poemas. Por outro lado, os trovadores medievais tinham mais tendência a compor suas próprias obras, muitas vezes recontando histórias populares em forma de versos, enquanto acompanhavam-se com instrumentos musicais como violinos, alaúdes e harpas. Ambos os grupos de artistas compartilhavam canções e temas comuns em suas performances. Os relatos históricos destacaram importantes acontecimentos do passado, focando especialmente nas vitórias e conquistas de heróis lendários. Era difícil para os camponeses da época saberem exatamente em que ano estavam vivendo. Isso se devia principalmente ao fato de que a maioria das pessoas era analfabeta e não havia registros precisos disponíveis para consulta. No entanto, monges em mosteiros e funcionários reais tinham conhecimento do ano, especialmente em termos de eventos religiosos e reinados.
O aspecto crucial para controlar o tempo durante a Idade Média era a celebração do aniversário do reinado de um soberano. Isso se deve ao fato de que os calendários, que seguiam o ciclo agrícola, a liturgia e as celebrações religiosas, desempenhavam um papel significativo na vida das pessoas durante esse período histórico. Uma relíquia era um objeto considerado sagrado devido à sua associação com figuras religiosas, como os ossos de santos, fragmentos da verdadeira cruz ou partes do corpo de Cristo. Os peregrinos que viajavam para ver essas relíquias não pagavam uma taxa fixa, mas faziam ofertas religiosas como parte de sua jornada. A qualidade de uma relíquia estava relacionada à sua suposta força espiritual. Aqueles que possuíam esses itens sagrados frequentemente os exibiam para atrair visitantes, enquanto os peregrinos, que precisavam de recursos para fazer a viagem, ofereciam essas ofertas durante a visita. Os manuscritos medievais muitas vezes retratavam pescadores usando relíquias sagradas, como varas de pesca, para atrair peixes, refletindo a importância e a crença na proteção divina durante a Idade Média. As técnicas de pesca, incluindo o uso de redes, têm uma longa história que remonta à antiguidade. Durante a Idade Média, embora as varas de pesca com linhas para atrair peixes fossem comuns, o uso de redes para pesca era considerado mais eficiente. Os banqueiros medievais e o sistema de empréstimos estavam fortemente influenciados por considerações tanto religiosas quanto comerciais, especialmente devido às proibições católicas contra a usura. Inicialmente, muitos banqueiros na Idade Média eram judeus, pois havia restrições menos rígidas em relação ao empréstimo com juros em suas comunidades. Com o crescimento do comércio no século XIII, surgiram três tipos principais de banqueiros: os banqueiros mercantis, que lidavam principalmente com empresas, membros da realeza e governos; os usureiros, que emprestavam dinheiro com taxas de juros altas; e os cambistas e banqueiros de depósitos, que se beneficiavam das mudanças nas leis sobre usura no século XIV. Essas mudanças permitiram que os bancos se tornassem uma parte essencial do sistema econômico, especialmente nas cidades-estado da Renascença, onde o comércio era altamente ativo. Os registros dos séculos XIV e XV refletem essa evolução do sistema bancário medieval. Os registros de Águia, que detalham o inventário das propriedades das famílias para o pagamento de dívidas, eram comuns, principalmente após a morte de um indivíduo. Esses registros são encontrados em diversas cidades por toda a Europa no mesmo período. Essa prática evidencia que a cobrança de dívidas era um evento oficial, sancionado pelo Estado. E então, aprendiz de historiador, o que achou dessas curiosidades? Deixe seu comentário e não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu super like. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.